Pela filosofia africana, por pedagogias, currículos e metodologias afro-referenciadas, pela pedagogia da ancestralidade, pela pretagogia, pelo afeto, pela potência dos saberes ancestrais femininos, encanto, bem-viver, organicidade, saberes que nos tecem. Seria a filosofia uma forma de conhecimento eminentemente europeia que surgiu na Grécia Antiga? Uma forma de conhecimento própria de filósofos como Platão, Aristóteles, Rousseau ou Kant, e que não encontra similaridade em nenhum outro lugar do planeta? Ou a visão de que só existe uma filosofia ocidental eurocêntrica não passa de uma ideia deturpada e ideológica da realidade? Olá, seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso canal e hoje para falar de filosofia africana. Há quem acredite que a filosofia seja uma forma de conhecimento exclusivamente ocidental e europeia. Aqui no nosso canal, no entanto, nós procuramos desconstruir esta ideia, tanto que já fizemos alguns vídeos como, por exemplo, filosofia oriental e com a temática da filosofia indígena. Precisamos então, de acordo com a nossa visão, desconstruir esta ideia, que toma o conhecimento europeu como paradigma e referência para a construção identitária dos demais povos ao redor do mundo, inviabilizando o conhecimento de outras culturas. E segundo o filósofo africano Mogobe Ramose, estamos na verdade diante de um epistemicídio. Sim, isso mesmo, um epistemicídio, ou seja, a negação ou a morte do conhecimento, que não seja a negação de formas de conhecer e agir que não seja o modelo eurocêntrico, considerado como um modelo de legitimidade do saber. Um epistemicídio que marginaliza o conhecimento dos povos africanos, por exemplo, fruto de um processo de colonização, onde o europeu impôs a sua visão de mundo sobre os povos africanos, fazendo com que estes passassem a não existir como sujeitos humanos e históricos. O colonizador branco europeu é, sem dúvida, um dos principais responsáveis por esse epistemicídio. O continente europeu, nos seus quase 500 anos de hegemonia escravocrata sobre os povos, redesenhou o olhar frente ao continente africano, inferiorizando-o para manter sua supremacia e redefinir os agentes da história, centrando na Europa todo e qualquer protagonismo já existente, tornando-os referências únicas e universais, e que teve seus efeitos também aqui no Brasil com o processo de colonização. Por seres humanos, eram considerados um homem branco, europeu, ocidental. Tudo que fugia desse padrão era considerado como secundário e de menor valor, reservando um local de desumanização e exploração de sua humanidade. A filosofia não pode ficar indiferente a esta realidade, e nem ao conhecimento produzido por outros povos e outras culturas. A filosofia precisa contemplar as diferentes formas de saberes. Lutar contra o epistemicídio significa valorizar formas de conhecimento até então marginalizadas, denunciar e, ao mesmo tempo, anunciar outras formas de visão de mundo. Na filosofia, e nas ciências sociais e humanas em geral, nós chamamos isso de descolonização do pensamento. A afirmação de que existem outras formas de conhecimento além daquela considerada hegemônica, branca e europeia. Descolonizar, nesse caso, significa valorizar um pensamento afro-referenciado, com currículos e metodologias que são capazes de dialogar com o nosso modo de construção epistemológica e pode ser, inclusive, uma forma de combate ao racismo, e para isso nós podemos recorrer ao legado filosófico africano. Há que se fazer, inclusive, a crítica da própria filosofia. Se levarmos em consideração algumas ideias de filósofos como o francês Barão de Montesquieu ou o filósofo alemão Hegel. O Barão de Montesquieu, no conjunto de sua principal obra, O Espírito das Leis, considera a escravidão dos povos negros. Para o filósofo, a escravidão não é boa por natureza, não é útil nem ao senhor, nem ao escravo. A este porque nada pode fazer por virtude, aquele porque contrai com seus escravos toda sorte de maus hábitos, e se acostuma, insensivelmente, a faltar contra todas as virtudes morais. Apesar disso, ao tratar dos escravos negros, o filósofo considera que sem a escravidão dos povos africanos, o açúcar seria muito caro se não fizéssemos que escravos cultivassem a planta que o produz. Aqueles de que se trata são pretos dos pés à cabeça, e têm o nariz tão achatado que é quase impossível ter pena deles. Não nos podemos convencer que Deus, que é um ser muito sábio, tenha posto uma alma, principalmente uma alma boa,
num corpo todo preto. É impossível que suponhamos que estas pessoas sejam homens, porque se supuséssemos que eles fossem homens, começaríamos a crer que nós mesmos não somos cristãos. Espíritos pequenos exageram demais a injustiça que se fez aos africanos. Não dá para defender uma ideia dessas, não é mesmo? E no século XIX, o filósofo alemão Hegel elaborou um sistema de pensamento que tem na razão o sentido fundante da história, e a concepção de estado do filósofo é aquela do modelo ocidental. Por isso ele vai declarar a insignificância da história da África subsaariana para a humanidade. E vejam uma passagem onde Hegel se refere aos africanos. O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem e indomável. Devemos nos livrar de toda reverência, de toda moralidade e de tudo o que chamamos de sentimento para realmente compreendê-lo. Com isso, deixamos a África. Não vamos abordá-la posteriormente, pois ela não faz parte da história mundial. Não tem nenhum movimento ou desenvolvimento para mostrar. Vemos aqui mais uma ideia ultrapassada e defendida por um filósofo bastante estudado nas universidades, mas que condena a África ao esquecimento por considerá-la inferior comparada à Europa. Por outro lado, nós vemos no século XXI um esforço de valorização do saber dos povos africanos. Se considerarmos, por exemplo, em 2003, a promulgação da Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases para incluir a história do povo negro no currículo do ensino aqui no Brasil. A Lei 10.639 vem preencher uma lacuna, inclusive, para a reconstrução da identidade do povo brasileiro, que é um povo miscigenado, formado de diferentes povos, culturas e valores. E a filosofia, repito, não pode ficar indiferente a este conhecimento. A obrigatoriedade da Lei 10.639 ela é transversal a todas as formas de conhecimento, e por isso a filosofia, na verdade, nem pode fugir da obrigatoriedade de implementá-la. A filosofia como um pensar crítico, questionador, que tem como compromisso possibilitar a reflexão sobre temas inerentes à nossa própria existência, não pode permanecer indiferente às questões étnico-raciais, pois a existência humana não é aquela apenas dos povos brancos, mas de todos e todas, independente de cor, raça ou sexo. Seria oportuno que a filosofia tomasse para si a responsabilidade de operar a razão crítica do epistemicídio, garantindo reflexões comprometidas e salutares na luta antirracista. Vamos agora falar de alguns temas que podem ser abordados do pensamento africano a partir de uma perspectiva filosófica. Não temos condições de tratar de todos, por isso selecionamos alguns, como uma etnofilosofia, a filosofia política e também uma filosofia feminista. A etnofilosofia tem como tema central a cultura, busca extrair um conteúdo filosófico a partir das diferentes esferas culturais. A obra Filosofia Banto é considerada como uma obra básica para o estudo da etnofilosofia, que aborda a questão cultural do povo banto, as suas peculiaridades religiosas, morais, jurídicas, antropológicas e inclusive a partir de uma perspectiva ontológica, que é a área da filosofia que nós podemos traduzir como um estudo do ser. Já a filosofia política está presente em toda e qualquer sociedade. Se levarmos em consideração a ideia aristotélica de que o homem é um animal político, não faz sentido pensar que só o homem branco europeu tem essa característica. Todos os povos, de todas as raças, desenvolveram algum tipo de organização política e social. E no caso dos povos africanos, destaca-se claramente a questão do colonialismo, mas isso não significa dizer que esta seja a única questão que pode ser abordada do ponto de vista da filosofia política. A filosofia pode, por exemplo, contribuir com um projeto de reconstrução emancipatória, de crítica aos regimes ditatoriais, colonialistas e exploratórios, desconstruir visões de mundos e preconceitos. Desconstruir não significa destruir, mas significa mudar, transformar, e isso não apenas a partir de um olhar de fora, mas levando em consideração o legado filosófico dos povos africanos. Já a filosofia feminista, como o próprio nome diz, busca valorizar o pensamento feminino das mulheres africanas em uma sociedade marcadamente patriarcal. Às mulheres, tanto quanto aos homens, cabe-se colocar perguntas como: quem somos? O que queremos? Que caminhos trilhamos? Queremos esses caminhos? O que ensinamos ou aprendemos? Já não há mais espaço na nossa sociedade para pensar a existência humana apenas a partir da visão de mundo masculina. As mulheres
são seres do mesmo estatuto ontológico que os homens. A mulher africana é o centro da vida. Da mulher emana a força mágica da criação. Ela é abrigo no período da gestação, é alimento no princípio de todas as vidas. Ela é prazer, calor, conforto de todos os seres humanos na superfície da Terra. São temas como esses e muitos outros que nos permitem então falar de uma filosofia africana. E nós poderíamos também falar dos filósofos africanos, mas eu vou deixar este assunto para um outro vídeo. Por isso, eu convido você a acessar o texto que serviu de base para o nosso roteiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, e lá você vai encontrar este tema da filosofia africana e também as ideias dos filósofos africanos. Lá eu falo do Mugobe Ramose, que nós citamos aqui ao tratar da questão do epistemicídio, logo no início do vídeo, se recorda disso, mas também o Anthony Appiah, autor da obra Na Casa de Meu Pai, A África na Filosofia da Cultura, e também os filósofos camaroneses, Achille Mbembe e Nkolo Foé, o primeiro autor da obra Crítica da Razão Negra e o segundo que se destacou nos estudos na área da economia política, da globalização, da crítica ao sistema capitalista, estudos de gênero e pós-coloniais. Como você pode ver, são muitos temas e que nós podemos aprender com esses pensadores e filósofos africanos. Até a próxima aula.